Ver, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Bom, hoje entrou em vigor aí o novo preço do óleo diesel. E, independentemente de este óleo de preço majorado ter chegado aos postos ou não, o preço novo já está em muitos postos de combustível. E o fato é que há um desespero, né? Nós ouvimos há pouco uma reportagem aí no Bora Brasil e as pessoas falando, pessoas que trabalham com transporte rodoviário, caminhoneiros, principalmente autônomos, e muitos falando em simplesmente largar a atividade. Porque não é só o preço do óleo diesel, mas o pneu, as peças, tudo mais caro. E é claro, nós temos a distribuição de produtos no Brasil, ela se dá majoritariamente pelas estradas. Então o efeito é avassalador no preço de quase tudo. E não só daquilo que é transportado, mas também dos serviços. E pouco a pouco, coisas que não têm relação direta e não têm em si uma pressão para majoração de preços, começam também a ficar mais caras, porque vem um elemento psicológico terrível, que é a sensação de quem estabelece preços de que é preciso aumentar. É a tal cultura inflacionária. E o efeito disso, inclusive com um reajuste grotesco do salário mínimo, que na verdade não acompanha nem a inflação oficial. E ontem até dizíamos aqui, né? Porque saíram as manchetes que o Bolsonaro é o primeiro presidente em que, na sua administração, na sua gestão, o salário mínimo é reduzido em termos reais, porque não acompanha nem sequer a inflação do período. Mas isso é uma balela. Agora é ainda mais constrangedor. E com aqueles argumentos apresentados pelo Paulo Guedes, né? Economia de guerra, sacrifícios. Mas na verdade, porque o cálculo é feito desde o Plano Real, na verdade sempre houve perda de poder de compra. Porque a inflação real é maior do que a oficial. E houve um momento em que Fernando Henrique e Pedro Malan defendiam o fim da indexação. Mas assim como a inflação não pode ser derrubada por decreto, como tentou o Sarney com o Plano Cruzado, e obviamente aquilo teria de dar em fracasso, como deu, e o Plano Real obteve o sucesso relativo porque não partiu dessa premissa infantil, estúpida, de acabar com a inflação por decreto. Ele dolarizou os preços informalmente, não é? Os preços foram lá para cima, mas ficaram estabilizados. Esse foi o truque básico, elementar. Mas Fernando Henrique e Malan pensaram numa desindexação por decreto. E usaram, inclusive, isso na tabela do imposto de renda, não é? Em 1996. O que prevalece até hoje e configura um roubo do dinheiro dos trabalhadores, dos assalariados, com a não correção da tabela. Isso é um roubo. O Estado rouba, tunga, leva indevidamente. Fica com o que não lhe pertence. Mas aí, essa ideia, claro, foi atropelada pela realidade. Porque o Brasil tem uma economia indexada. As coisas, inclusive, os levantamentos, os índices que são levados em consideração para determinados reajustes, caso do aluguel. E o aluguel hoje, sem uma causa específica para reajustes, também é reajustado. É verdade, outro dia conversamos com um especialista aqui do setor imobiliário,
E ele dizia que o que tem acontecido é o acordo. Porque quando o dono do imóvel fala, pô, eu não quero perder esse inquilino, e eu tô reajustando aqui, ele não concorda com o reajuste e vai embora se eu reajustar, eu vou negociar. Porque ele paga em dia, ele cuida do imóvel, e eu posso ficar meses sem conseguir alugar. Pode entrar alguém que não paga tão bem, não paga direito, que não cuida. Então eu vou buscar um acordo. Isso tem acontecido com muita frequência. Mas o reajuste está lá. Ele é possível e, em muitos casos, praticado. É a cultura da indexação, que é diferente da cultura inflacionária. E esta começa a dar as caras outra vez. Está na rua. Você entra no boteco, no varejão, na padaria, no supermercado, contrata um serviço e você percebe o reajuste pelo reajuste, o aumento pelo aumento. E às vezes é uma coisa aleatória. Quanto que eu vou aumentar? Tá 42? Tá 50, né? Número redondo. Tá custando 72? Vou levar para 80, ou para 90, ou para 100, dependendo ali do cenário. Algumas empresas grandes, indústrias, estão tentando evitar ao máximo o reajuste, porque percebem retração no mercado. Isso é terrível, porque elas olham e não conseguem prever quanto vão produzir, qual será a escala de produção daqui a 6 meses, daqui a 2 meses. Qual será a produção diária? O que o mercado vai pedir? Não sabem. E aí, pé no freio. E pé no freio significa o quê? Demissão. Quando você tem uma gigante, às vezes dá férias compulsórias, não é? Mas com o risco de demissão depois se o cenário não mudar. E algumas empresas optam diretamente pela demissão. Às vezes até com um custo alto, porque a demissão é em massa. E o custo disso é elevado. Mas é obviamente muito mais elevado para quem perde o emprego. A paulada, num cenário, numa situação em que o sujeito olha e fala, o problema não está na empresa em que eu trabalhava. Então eu saio daqui e vou procurar numa outra, do mesmo setor, e que está bem, está tranquila, está nadando de braçadas no mercado. Não. A outra, se não está demitindo, não está contratando. Aí ele fala, vou mudar de setor, quero de trabalhar, vou fazer outra coisa. Ainda que eu precise aprender a fazer outra coisa. E é muito difícil achar. E é nessa situação de incertezas, de reajustes que vão perdendo a causa econômica, o mote econômico, e vão reconstruindo a cultura inflacionária, que quem ganha o salário mínimo está empregado, está lá, às vezes com carteira assinada e tal, mas ganha o salário mínimo. Pois bem, o que está acontecendo? Ele tem de comprar comida, a cesta básica. E há um cálculo destacado hoje no Valor Econômico, apontado pelo editor executivo do Valor, o Sérgio Lamute, numa entrevista ao podcast O Assunto. Ele diz o seguinte: atualmente, depois de comprar a cesta básica, o trabalhador, a trabalhadora que ganha um salário mínimo fica com R$ 74. E pela prévia do IPCA 15, com a inflação disseminada, olha a expressão, disseminada. O que significa não apenas o espalhamento, mas a solidez do processo.
não é esporádica, sazonal. A chuva, o sol, a seca, o vento, um fator específico que naquele mês ou naquele bimestre provocou elevação de preços. O risco, o perigo, é quando você observa que há uma solidez nos fatores que estão alimentando a inflação. E aí, a conclusão óbvia, anotada, observada pelo Lamute, é que nos próximos meses sobrará menos ainda. E ainda que sobrassem 74, eles valeriam ainda menos. A perda é inevitável. Mas o que ele está dizendo é que haverá perda, inclusive nominal. Já não sobrarão esses trocados. O mês de março registrou o maior índice de inflação para o período desde 1994, ou seja, desde o ano do Plano Real, o ano da eleição, que até em função do Plano Real, levou à eleição de Fernando Henrique. O Plano Real é do governo Itamar Franco, é sempre bom lembrar. Não é? Mas a corrosão é terrível, porque o que aconteceu em março não é um fenômeno com causas específicas e temporais, sazonais. Esse é o grande problema. Há uma consistência na pressão inflacionária, como não houve nos últimos anos, na última década. A consistência. Porque, rapidamente, a economia brasileira, inclusive gente que não viveu o período de hiperinflação, mas a economia brasileira, ela tem memória daquilo. Agentes, como dizem, econômicos, têm memória daquele processo. E das suas válvulas paliativas de escape, gatilhos. E essas coisas nunca começam oficialmente. Os gatilhos, eles são acionados informalmente, a sociedade tentando se proteger. E quando a inflação atinge determinado nível, eles não são apenas legítimos, eles são imprescindíveis. Só que eles realimentam a inflação. E o que temos pela frente? É o mais alto desde fevereiro de 2003 do IPCA de abril. 78% dos itens subiram. De novo, é usada a expressão disseminada. Serviços subindo, bens industriais subindo. Não se restringe ao alimento. E aí que o Lamute fala que é o maior drama de hoje. Não que ele esteja dizendo que quando se restringe ao alimento não é grave. O que ele está dizendo é que essa inflação disseminada, ela está atingindo diversos setores. E aí você começa a formar fontes e mais fontes de alimentação da inflação. As fontes inflacionárias começam a surgir em diversos pontos da economia e da vida social. É a história do sujeito que tem lá uma venda, um bar, uma padaria, ou ele tem uma oficina, ele presta serviços, ou é o barbeiro, a cabeleireira, o sujeito que vende plantas, enfim. Quando ele perde a noção do custo daquilo que ele compra, se está caro, se está barato,
E ele sente o efeito diário da inflação no combustível, do carro, na feira, no varejão, no supermercado. As coisas estão mais caras, as coisas estão mais caras. Ele fica com a dúvida, que é a mesma da grande indústria. Eu aumento agora, porque eu não posso arcar sozinho com esse aumento de custos. E divido com o consumidor, mas isso me traz o risco de perder o consumidor. Ou eu adio. Mas aí entra um problema. É possível produzir com a mesma qualidade? É possível produzir com a mesma eficácia? Com custos mais altos que não são repassados para o produto? E, portanto, a produção daquele produto está mais cara, porém, eu ainda estou vendendo pelo preço anterior para não perder o cliente. Chega um ponto que não dá, eu repasso. Mas quantos deixarão de consumir? Porque esse é outro fenômeno visível. A redução no consumo de diversos artigos. E aí? Aí o industrial pensa, eu mantenho a produção, eu amplio a planta, eu contrato mais gente, ou eu espero? E alguns olham no horizonte e falam, eu vou demitir. Aumentando o exército dos desesperados, que não tem emprego, não tem nem sequer o salário mínimo que depois da cesta básica deixa para o trabalhador R$ 74. Aliás, essa conta é interessante. E aí? Você comprou a comida, cesta básica, não é? O elementar. R$ 74. E agora? E a eletricidade? E o aluguel? E o transporte? A passagem de ônibus, o metrô, seja o que for, o trem. E os gastos, remédio. E agora? Eu começo a reduzir o que é básico. A cesta básica será diminuída. Vou comprar menos. Menos comida. Contas que podem ser adiadas serão adiadas. E aí vem a ONU e diz, isso foi no começo do ano, hein? Recebemos aqui relatórios que nos levam a uma preocupação crescente com o nível de endividamento das famílias brasileiras. Não é dívida pública, hein? Não é a dívida da União, dos estados, dos municípios, das empresas estatais. É dívida das famílias. Quem tem ali o recurso, que convenhamos, é quando o cara fala assim, é isso aqui ou eu afundo do crédito bancário. Não é? Que é aquela bola de neve avassaladora que se alimenta do próprio movimento e vai arrasando tudo. São os juros estratosféricos dos bancos brasileiros. Seja onde for, no cartão, no empréstimo pessoal, no cheque especial, o recurso que houver. Então, as pessoas vão dando braçadas, não é? Dando braçadas. Vão tentando ficar com a cabeça fora d'água. É preciso parar e olhar e falar, peraí, tá ali o homem, a mulher, os filhos, às vezes só um deles está empregado,
ganha um salário mínimo. Às vezes os dois estão empregados, cada um ganha um salário mínimo. Então, como é que faz? Como enfrentar o aumento de preços e o salário mínimo perdendo poder, até nominal já, quando se considera a inflação, né? Porque ele não vai perder nunca o valor nominal, porque você não pode reduzir salário. Mas, considerando a inflação, o salário nominal, e por que dizemos nominal? Porque o real, ele tem de considerar a inflação real. E aí a perda é gigantesca. Gigantesca. E aquele que se alimenta na rua, tem lá o Vale Refeição, consegue o prato feito, consegue, tem lá o lugar onde ele come, com a balança, né? Então, pesa o prato, ou vem o PF, ou coma à vontade. E também esse serviço está mais caro. E com produtos desaparecendo daquilo que é ofertado pelo restaurante. O filé de carne bovina. Então você tem aquilo que é mais caro e que o dono do restaurante fala, não posso oferecer isso. Só posso oferecer isso se o sujeito pedir especificamente um filé e pagar por ele. E ninguém vai pedir. É um restaurante popular. Não é um restaurante cujos frequentadores olham ali a manchete, reclamam do aumento das coisas, mas continuam com seus hábitos todos, inclusive alimentares. Quando muito, vão menos ao teatro, vão menos ao restaurante, viajam menos ou fazem viagens mais curtas. Isso para quem está resolvido, tranquilo. Nós estamos falando de milionários, né? Que não precisam ter a vida afetada em coisa alguma por causa da inflação. Mas a maioria absoluta da população começa a lidar com o problema da comida. Comer menos, comprar menos comida. Deixar o que comprou para o filho, para a filha. Quem já viu isso? Ou já fez isso? Ou já acompanhou isso? Sabe o drama diário, a redução da comida, a priorização de quem vai comer. É preciso que os filhos comam, né? Eu como outra coisinha aqui. E isso virou rotineiro para muitos brasileiros, para milhões. Então, se o cara não está podendo comprar o botijão de gás, e aí o que pode ser feito? Paulo Guedes, ele quer zerar impostos para combater a inflação. Impostos de produtos importados. Seriam 11 produtos. Não só alimento, mas também produtos usados na construção civil. Inclusive material siderúrgico. Aço, inclusive. Essa é a ideia. Porque chegamos aos 2 dígitos. Não há perspectiva a curto prazo, próximos meses, de um sossego na pressão inflacionária. Mesmo com os juros subindo. O Banco Central elevou para 12,75 semana passada. E agora está dizendo o seguinte: queremos que os próximos aumentos sejam numa escala menor. Espera aí, a conversa há 2 meses era 12,75 é o teto.
Não é mais. Não é mais. Então, continuará havendo aumento da taxa básica de juros. O que significa aumentar as restrições ao investimento produtivo. O dinheiro está mais caro. O consumo é afetado e o investimento produtivo é afetado. O cara tem capital. Ele fala, não vou pegar emprestado. Às vezes a pessoa, inclusive, ou a empresa, ou o grupo de investidores, tem dinheiro para investir sem necessidade de empréstimo, mas eles preferem o empréstimo. Muitas vezes vão buscar lá fora. Mas o cara faz o cálculo. Eu tenho aqui o capital. Eu posso comprar uma fábrica, eu posso abrir uma fábrica, eu posso abrir um comércio, eu posso abrir um negócio pequeno, dependendo do tamanho do capital. E vou enfrentar, dependendo do tamanho do negócio, folha de pagamento, custo dos fornecedores, incertezas, custo para o funcionamento da instalação física, eletricidade, segurança, investimento na instalação em si, ampliação, se for o caso, e incertezas. Como é que o mercado vai receber o meu produto, o meu serviço? Aí ele olha a outra opção. Eu pego esse dinheiro, ponho no banco, tenho uma renda garantida. Sem qualquer outra preocupação. Eu não pago conta de luz, eu não pago folha de pagamento, eu não pago nada. Não tenho fornecedor, eu coloco o dinheiro ali e tenho retorno. A maioria faz esse cálculo simples, essa comparação simples, e opta pelo rentismo. Né? O capital é assim, porque o homem é assim. O humano é assim. Ele está sempre olhando. Isso aqui é mais rentável, isso aqui é mais seguro. Se juntar as duas coisas, as duas qualidades, segurança e rentabilidade, é o paraíso. Se eu tenho que escolher, depende da circunstância. Em alguns momentos eu escolherei a segurança, em outros a rentabilidade. O risco é a última opção. E produzir no Brasil, comercializar, trabalhar, é um risco. E a única saída é esse investimento. O Banco Central vai continuar lá, 12,75. Vamos pôr 13,25. Aumentozinho menor. O Paulo Guedes cortando lá impostos de produtos importados. Já o fez em relação a outros itens. Sem resultado, porque há causas para essa inflação que não são controláveis. Exteriores e interiores. A Petrobras, por exemplo. A conta do uso das termoelétricas, por exemplo. O clima incontrolável. E, claro, fatores externos. A guerra. A desorganização na distribuição de produtos. Desorganização provocada pela pandemia. A redução da demanda de países-chave para o Brasil, como exportador, tudo isso mexe. Falta de produtos. Então, vamos direcionar esses produtos para o mercado externo, que paga mais. E receberemos em dólar, e o dólar voltou a subir. E aí, muitas vezes, falta o mesmo produto no mercado interno. São muitas as causas. E não adianta. O que o Banco Central faz é o que está na cartilha. Ele está lidando com o psicológico. Ele quer anunciar que as coisas estarão sob controle em 23, em 24.
Mas o resultado na economia real é menos investimento, menos emprego, menos renda, salários mais baixos, menos consumo, menos arrecadação. Essa é a opção que o Brasil tem feito há muito tempo. Há muito tempo. O resultado não é bom. Ronald. Este o Bandeirantes Acontece. Obrigado aos ouvintes que vão acompanhando, segundo a segundo, tudo que diz o Cláudio Zaidan e vão se manifestando pelos nossos canais de comunicação, pelo WhatsApp, 999048756, código 11 aqui de São Paulo, e pelo YouTube também, na nossa página do YouTube. Obrigado por todos os comentários acerca do que disse o Zaidan, e esse conteúdo já estará disponível para você no podcast Entendendo a Notícia. Rede Bandeirantes de Rádio.